Saudações, doutores e doutoras. Professor Leão das Pontes falando. Hoje nós vamos falar sobre razão, um assunto muito frequente na prova do Enem. Assim, antes de iniciar o conteúdo, aquele abraço para o terceiro ano da Escola Dr. Freitas aqui de Belém. Vamos lá? Deixa eu só diminuir o meu tamanho aqui para não ocupar muito espaço na tela, porque o mais importante é o conteúdo e não meu rosto. Vamos lá. Beleza. O que é a razão, né? O que é a razão dentro da matemática, né? Você conhece o que é razão no dia a dia, na argumentação, mas na matemática seria razão. Basicamente, a razão ela é dada pelo quociente entre dois números, tá? Como assim? Quociente, você sabe que é o resultado de uma divisão. Então, basicamente, a razão entre duas coisas é você pegar uma coisa e dividir pela outra, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Razão entre A e B. Preste muita atenção aqui, ó. Toda vez que uma questão de prova falar razão entre A e B, você vai pegar o A, que é o primeiro, colocar em cima. Aí você vai colocar o traço de divisão ou traço de fração, ó, tá aqui, ó. E vai colocar o B embaixo. É muito importante você seguir essa ordem, ó. Este indivíduo aqui tem de ser o primeiro, tem de ficar em cima. E este indivíduo aqui tem de ser o segundo e tem de ficar embaixo. Então, toda vez que a questão falar razão entre A e B, você vai pegar o A, que é o primeiro indivíduo que ele falou, e colocar em cima, e vai pegar o B, que é o segundo indivíduo que ele falou, e vai colocar embaixo. Cuidado que essa ordem é importante, tá? Porque na prova do Enem eles embaralham, põem ao contrário, então muito cuidado. Toda vez que ele falar razão entre uma coisa e outra, a uma coisa vai ficar em cima, e a outra, que é o que vem em seguida, vai ficar embaixo. Então, basicamente, a razão entre duas coisas é uma fração. Você vai escrever uma fração entre elas. Vamos lá? Outra maneira de escrever a razão é usando esse dois pontinhos aqui, ó. Tá? Você vai colocar o primeiro aqui, né? Vai colocar o dois pontinhos, que é como se fosse a mesma coisa que o traço de divisão, traço de fração, e vai colocar o B embaixo. Esse tipo de razão aqui, ela é mais usada lá em escala, que é um assunto que nós vamos ver em outro vídeo, certo? Observações. Primeira observação é o seguinte: eu posso chamar razão de taxa. Então, às vezes numa prova vem isso, em vez de ver razão entre A e B, vem a taxa entre A e B. Então é a mesma coisa, são considerados sinônimos neste caso aqui, certo? Segunda observação: quando uma questão pede a razão entre grandezas de mesma espécie, tá? As grandezas são de mesma espécie, só que estão com unidades diferentes. O que você tem de fazer? Você primeiro tem de transformar para a mesma unidade. Como assim, professor? Vamos supor que uma questão fala de razão entre duas medidas de comprimento. Por exemplo, metro e quilômetro. Então, perceba, eu não posso encontrar razão do jeito que está, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ou transformar os dois para quilômetro, tá? Deixar os dois em quilômetro, ou você vai transformar os dois para metro. Então, toda vez que estiver trabalhando com a mesma espécie, por exemplo, comprimento que eu dei agora, você tem que deixar na mesma unidade, tá bom? Outro exemplo, quilograma e grama. Bom, se pedir a razão entre essas duas, você vai ter de transformar, ou deixar as duas em quilograma, ou deixar as duas em grama. Perfeito? Vamos para as questões do Enem. De assunto não tem mais o que falar, não. Vamos lá? Exemplo 1, uma questão da prova do Enem de 2017, da prova de Libras. Vamos lá? Sempre eu recomendo você começar pela pergunta. Vamos lá, ó. A questão quer saber, ó, a razão entre quem? Entre a distância de subida na montanha do escalador em relação à do andarilho. Então, olha só. Ele quer a razão, tá? A razão entre quem? Entre a distância percorrida pelo escalador. Lembra? Ó, como ele falou escalador primeiro, eu tenho que colocar o escalador em cima. Então, a razão entre o escalador, tá? E a razão entre a distância percorrida pelo andarilho. Vamos lá? Estou um pouco destreinado aqui na mesa, mas vamos seguindo. Entendeu o que ele perguntou? Vamos lá para o início do comando. Um andarilho subiu uma montanha por uma trilha sinuosa. Ele está falando do andarilho. Essa trilha possui 100 metros de trecho íngremes e 1.400 metros de trechos suaves. Então, olha só.
Parou aí, ó. Então o andarilho, tá? O andarilho, que é o que está embaixo aqui, ó. Ele andou quanto, ó? Ele andou 100 metros, tá? De trechos íngremes, depois mais 1.400. Então entenda, o andarilho andou 100 metros mais 1.400. Esse foi o tanto que percorreu o andarilho, tá? Continuando. E o escalador? O escalador subiu essa mesma montanha por uma via de escalada vertical de 400 metros e uma trilha de trecho suave de 100 metros. Então entenda, o escalador, quanto ele percorreu? Ó? Ele percorreu 400, depois percorreu mais 100. Ó. Então 400 mais 100. Repetindo o raciocínio. A questão quer saber a razão entre a distância percorrida entre o escalador, por isso que o escalador fica em cima, porque a questão fala escalador primeiro, então tem que ficar em cima, em relação ao andarilho, o que ele fala depois fica embaixo. Então toda vez que ele pedir a razão entre uma coisa e outra, pega a primeira coisa e coloca em cima, e pega a segunda coisa e coloca embaixo. Certo. Aí nós vimos que o andarilho foi o que ele primeiro disse aqui no comando. Ele andou 100, depois andou 1.400. Então 100 mais 1.400, que vai dar quanto aqui? 1.500. Professor, poderia ter somado logo? Claro que poderia. E o escalador, né? Esse aqui foi o andarilho, tá? E o escalador, ele andou 400, depois mais 100. Então 400 mais 100 dá o quê? 500. Então essa aqui é a razão. Só que perceba que nas alternativas está simplificado. Então eu vou simplificar. Como é que nós vamos fazer aqui? Eu vou cortar um zero de cima com um zero de baixo. Depois vou cortar outro zero de cima com outro zero de baixo. Olha, ficou 5 sobre 15. Se tivesse uma alternativa com 5 sobre 15, você já marcaria, mas não tem. Então tá errado? Claro que não, né? Não me irrite. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Tá? O que é simplificar uma fração ou simplificar uma razão? É você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Se você observar, ó, tanto o 5 quanto o 15 dá para dividir pelo mesmo número. Ó. Dá para dividir por 5. Ó. Então quando eu dividir por 5 aqui, ó, vai dar 1. Quando eu dividir aqui, ó, 15 dividido por 5 vai dar 3. Então a resposta vai ficar o quê? 1 sobre 3. Ó. Resposta, letra C. De que fascínio, doutores e doutoras. Perceba o detalhe aqui, ó. Quem colocou ao contrário, colocou o andarilho em cima e o escalador embaixo e fez as contas, deu a letra D. Mas está errado, não é a letra D. A resposta é a letra C, porque ele quer a razão entre o escalador, por isso que o escalador tem que ficar em cima, em relação ao andarilho, e o andarilho tem que ficar embaixo. Muito cuidado com essa ordem. Sempre vai ter uma alternativa na prova do Enem trocado. Vamos para o exemplo 2 de hoje. Vamos lá? Vamos para a pergunta aqui, ó. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? O que será isso, né? Metodologia mais eficiente. Vamos ler o comando. Detalhe, né? Questão do Enem de 2020, a questão fresquinha, né? Recentíssima. Vamos lá. Os gráficos representam a produção de peças de uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente. Então o objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente. O que será isso, né? Para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior o que? Olha só, maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas. Então perceba aqui, ó, que a razão que a questão está falando aqui, ó, é entre quem? Peças produzidas, tá? Peças produzidas e o número de horas trabalhadas. Número de horas trabalhadas. Perdoe minha letra mais uma vez, eu estou um pouco destreinado, mas vamos lá, vai melhorar. Eu prometo que os próximos vídeos vai ficar melhor. Então, a metodologia mais eficiente é aquela que tem a maior razão, que é essa razão entre peças produzidas e número de horas trabalhadas. Aí vai ter a maior eficiência, maior será a eficiência de metodologia. Ele quer saber qual foi o dia, qual o dia que a metodologia foi mais eficiente. Então, em outras palavras, qual o dia que a razão foi maior. Então, o que eu vou ter de fazer? Eu vou ter de calcular a razão 5 vezes. Vamos lá? Então,
Dia 1, vamos colocar aqui do lado. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Vamos ver aqui quanto é que vai dar. Um dia 1, lembrando que é peças por horas, né? Peças está aqui em cima, horas está aqui embaixo. Então aqui, ó, peças por hora. Então vai ser o quê? Peças vai ser 800. E horas, que fica aqui embaixo, ó. Lembra que ele quer a razão. Então eu vou pegar o número de peças, sempre botar em cima. O número de horas eu vou botar embaixo. Então, ó, dia 1 aqui, ó. 800 peças por 4 horas, ó. Então a razão aqui vai dar quanto? 200. Vamos para o dia 2, ó. 1000 peças por 8 horas, ó. Então é a razão. Então 1000 sobre 8. Tá? De cabeça, gente. Isso mesmo. 125. Dia 3, 1100 por 5. 1100 sobre 5. Isso vai dar o que? 220. Essa divisão aqui, confia em mim, dá 220. Dia 4, 1800 por 9. 1800 por 9. Essa divisão aqui vai dar 200. Por fim, dia 5, 1400 por 10. 1400 dividido por 10. Deixa eu ver se eu estou cobrindo aqui o... Ah, não estou não. 1400 por 10, se eu dividir aqui vai dar 140. Perfeito. Então, olha só, a questão quer saber aquele que tem a maior razão. Perceba que a maior razão está aqui, ó. Que é o que dia? Dia 3. Então, olha só, dia 3, letra C, doutores e doutoras. Mas que facinho. Vamos para a próxima? Questão do Enem da prova de 2019. Essa questão é semelhante à prova de 2020 que nós acabamos de fazer, tá? Mas perceba, qual é o detalhe aqui? Ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque as divisões são mais chatas. Porque a divisão que nós fizemos agora eram tranquilas, dava até fazer de cabeça a maioria. Aqui não, eu vou ter que fazer a divisão meio que passo a passo. Vamos lá, vamos para a pergunta primeiro. Segundo o acordo, qual município receberá um investimento extra? Qual município receberá investimento extra? Vamos à pergunta, né? Não tá muito, vamos ao comando, não ficou muito clara a pergunta. Mas ele quer saber o município que receberá investimento extra. Vamos lá. A taxa de urbanização, lembra que eu falei que taxa pode ser usada como equivalente de razão? Tá? Vamos ver se é isso mesmo. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão. Olha só, lembra que eu falei? Razão entre o quê? Entre a população urbana e a população total. Cuidado aqui, pessoal. Cuidado. Então, olha só. A taxa de urbanização, né? Ela é dada pela razão entre quem? Entre a população urbana e a população total. Então, preste atenção que aqui, olha, eu tenho uma tabelinha, um gráfico com urbana e rural. Então, entenda. A taxa de urbanização é a razão entre a urbana e a total. Preste atenção, não é entre a urbana e a rural. É entre a urbana e a total. E eu não tenho a total, eu vou ter de somar para encontrar a total. Cuidado, tá? O Enem é campeão de fazer essas coisinhas, né? A razão é entre a população urbana e a população total. Ele deu um gráfico com a população urbana e a população rural, mas não deu a total. Então eu vou ter de somar as duas para encontrar a total. Cuidado. Continuando. Isto é, ainda explica, olha que mas esse cara é muito bacana. Isto é, a soma das populações rural e urbana. Ainda explicou ainda. Tem comando que não explica isso não. Cuidado. Os gráficos apresentam respectivamente a população urbana e a população rural. Certo? Falei bastante sobre isso. De 5 municípios, 1, 2, 3, 4, 5. De uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra. Então a questão quer saber, quem vai receber o investimento extra? Aqui não perguntam. Quem vai receber o investimento extra é quem tiver a maior taxa. Em outras palavras, quem tiver a maior razão.
Então, semelhante à questão que caiu, que constou agora em 2020, em 2019, se você tivesse resolvido essa questão em 2019, você acertaria essa de 2020 com certeza. O raciocínio é o mesmo. Vou ter de encontrar a razão 5 vezes e ver qual é a maior. Vamos lá? Município 1, de novo. Município 2, município 3, município 4, município 5. Tá? Isso é um V. Pode crer, pode crer. Vamos lá. Então, a razão é entre sempre urbana em cima e total embaixo. Então, aqui a razão entre a urbana, ó, município 1, 8.000, a população urbana. E embaixo é a total. Aí eu vou colocar 4.000 aqui embaixo, certo? Não me irrite. O que é aqui embaixo? É a rural? Não. Embaixo é a população total. Em cima é a urbana, embaixo é a total. Qual a população total do município 1? Vai ser 8.000 mais 4.000. 8.000 mais 4.000. Professor, voei. Não me irrite. O que é a taxa de urbanização? É a razão. Razão entre quem? Entre a população urbana e a população total. Então, em cima eu coloco a população urbana, embaixo tem que colocar a população total, que é a soma das duas, tá? Urbana e rural. Então, em cima aqui, ó, 8.000, que é a população urbana, embaixo é o quê? A total. E qual é a total do município 1? Vai ser o 8.000 mais o 4.000. Cuidado, tá? Então, vai ficar aqui em cima o quê? 8.000 dividido por 12.000. Isso vai dar, vamos já calcular daqui a pouco. Corta um 0 com 0, corta um 0 com 0, corta um 0 com 0. Depois eu divido aqui. Vamos fazer isso logo com os 5. Então, vamos lá. Município B, desculpa, município 2, 10.000 por isso aqui, ó. 10.000 por quanto? 10.000 mais 8.000. Tranquilo? Professor, voei de novo. Não me irrite. Em cima é a urbana, 10.000. Embaixo é a total. E a total é a soma, que vai ser 8.000, 10.000 mais 8.000. Então vai ficar 10.000 dividido por 18.000. Também vou cortar aqui 3 zeros aqui, ó, com 3 zeros daqui, logo de uma vez. Município 3, 11.000, que é a população urbana, dividido por 11.000, porque lembra, vai ser a urbana mais a rural. Então 11.000 mais 5.000. Então isso vai dar o que? 11.000 dividido por 16.000. Vou cortar 3 zeros daqui com 3 zeros daqui, depois divide. Município 4, 18.000. O professor tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência no dia da prova. Com certeza. 18.000 mais 10.000. Professor, poderia ter cortado os 3 zeros logo no início? Poderia, né? É que eu esqueci, mas aí já tá feito, vamos deixar assim mesmo. Não me irrite. 18.000 por 28.000. Vou cortar 3 zeros com 3 zeros, depois eu divido. Para finalizar, 17.000, que é o município 5, dividido por 17.000 mais 12.000. Então vai dar o que? 17.000 dividido por 29.000. E eu vou cortar os 3 zeros. Eu teria de fazer essas 5 divisões aqui. Tá? Eu vou fazer a primeira neste vídeo e as outras eu vou colocar direto o resultado para o vídeo não ficar tão longo. Vamos lá, ó. 8 dividido por 12, que é bem aqui, ó. Tô fazendo a primeira. 8 dividido por 12 não dá, então eu coloco um 0 e uma vírgula, certo? 80 por 12, aí você tem que ver meio de cabeça, né? Ó. Vamos pensar 5 vezes 12 dá 60? Não, vai dar 6 vezes 12. 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Subtrai, sobra 8. 0 de novo. 80 por 12 dá 6 de novo. Tá bom, duas casas, tá? Então isso vai dar 0,66. Lembrando que isso é aproximado. Vou colocar um tiozinho aqui, aproximado. Então, o que eu teria de fazer? Dividir todos os 5. Fazer essa divisão 5 vezes. Tá certo? Para o vídeo não ficar longo, como eu falei, eu já vou colocar o resultado. Eu já fiz a conta aqui, tá? Vamos lá? Beleza.
Isso vai dar o quê? No item 2 vai dar 0,56. Essa divisão aqui, ó, 10 por 18, tá? Dividindo do mesmo jeito. Depois vai dar 0,69 aproximadamente. Depois 0,64, tá? E o último vai dar 0,59. Olha só. Então, o que vai acontecer? Ó? Qual é o maior deles? Ó? A questão é saber o maior. De novo, ó, se você olhar o maior, é este bem aqui, ó, 0,69, que é quem? O município número 3. Ó. Pode dizer, dos números aqui, o maior vai ser o município número 3. Resposta, tá? Ok, peraí. Resposta é a letra C. Tá ruim aqui, mas é a letra C de que facinho, doutores e doutoras. Vamos para o próximo exemplo? Deixa eu virar a página aqui, que os cálculos estão mais práticos. Questão de novo do Enem da prova de 2020. Essa questão é uma questão de razão, tá? Mas com um toque de diferente aqui nos detalhes. Vamos lá. Vamos à pergunta. Nessas condições, a questão é saber quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto. Você olha assim, professor, essa questão parece que não tem nada a ver com razão. Tem, confia em mim. Vamos lá. Questão do Enem de 2020, né? Recentíssima, tá? Saindo do forno. Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20.000 folhas de papel A4. A densidade superficial do papel A4 medida, ó. O que é a densidade superficial? Ela é medida pela razão, da massa de uma folha desse papel por sua área. Então, olha só. Qual a fórmula da densidade superficial do papel? É a razão, então lembre, razão fica em cima, né? Então a razão entre a massa fica em cima, sobre quem? Tá? Razão entre a massa, tá? E a sua área. Então, professor, isso aqui é como se fosse uma fórmula? Sim, isso aqui é como se fosse uma fórmula, tá? Repetindo, a densidade superficial é o que? A razão. O que é a razão? Pega uma coisa, põe em cima, pega outra, põe embaixo. Então, a razão entre a massa põe em cima, tá? E a área, fica embaixo. Então, ele está dizendo aqui, ó, que essa densidade vale 75 gramas por metro quadrado. Então, olha só, essa densidade aqui, ele está dando pra gente, ó, ela vale 75. Perceba que a questão é um pouco diferente. Ele deu a densidade, né? Ele deu o valor da razão, ele não está pedindo a razão, certo? Então, a densidade vale 75, tá? Aí, olha só. E a área é isso aqui, ó, 0,062. Então, ele está dando a área aqui, ó. Ele está dando a área aqui, 0,062. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo a massa, ó, que eu vou chamar aqui de M. Ó, ele está pedindo quantos quilogramas. Então, ele está pedindo a massa. Certo? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Uma proporção. Então, vamos falar de proporção nos próximos assuntos, né? Mas uma proporção aqui, basicamente, eu faço meio pelos extremos, multiplico, né? Então, vai ficar o que? M igual a 0,062 vezes 75. M é igual. Terei de fazer essa multiplicação aqui, tá? Para o nosso vídeo não ficar longo, eu já vou colocar direto o resultado. Então, multiplicando isso aqui, tá? Confira aí na sua casa. Vai dar o que? 4,65. Cuidado. Qual a unidade da massa? Sabe que massa pode ser quilo, pode ser tonelada, pode ser grama, né? Então, como é que eu vou saber qual a unidade da massa aqui? Ó? Cuidado, aqui é gramas por metro quadrado. Então, se a densidade está em grama, então o resultado da massa vai ser em grama. Então, vai ser 4,65 gramas. O que é isso aqui, gente? Isso aqui, ó, é a massa de uma folha. Isto é a massa de uma folha, porque ele fala aqui, ó, a densidade superficial do papel A4, medida pela razão da massa de uma folha desse papel. Então, entendo. Essa fórmula aqui, ó, tá se aplicando neste caso a uma folha. Essa área aqui é a área de uma folha. A densidade da folha. Ele quer saber a massa, então essa massa é a massa de uma folha. Só que a questão quer saber a resposta em quilogramas e quer das 20.000 folhas, que é quanto um pé de eucalipto tem, ó.
que ele quer saber de um pé de eucalipto. Então, se isso aqui é de uma folha, o que eu vou ter de fazer? Eu vou ter de pegar 4,65 e multiplicar por 20.000 folhas para poder encontrar qual é a quantidade de gramas de todo o pé de eucalipto. Repetindo o raciocínio. Ele deu a densidade de uma folha, ele deu a área de uma folha, então eu encontrei a massa de uma folha. Ele quer qual é a massa que gera, né, um pé de eucalipto. Como o pé de eucalipto gera 20.000 folhas, então eu vou pegar 4,65 gramas e multiplicar por 20.000, tá? Fazendo essa multiplicação aqui, que eu já fiz, dá 93.000 gramas, tá? 93.000 gramas. Mas eu quero a resposta em quilogramas. Aqui, ó, quilogramas. Sabe que 1 quilograma tem 1.000 gramas, então é só dividir por 1.000. Quando eu dividir por 1.000, vai cortar 3 zeros aqui, vai dar 93 quilogramas. Resposta, letra E, de inteligente. Opa, inteligente não me irrite. E de esperto. Vamos para a última questão do vídeo de hoje. Questão da prova do Enem de 2020 também, só que da prova aplicada nos presídios, ou a segunda aplicação, pessoal que não pôde fazer a primeira, certo? Vamos lá. O que ele quer? O número que expressa a razão, olha, razão existente entre o comprimento do diâmetro de um fio de cabelo, ó. Então a razão do comprimento do diâmetro de um fio de cabelo e o de um nanofio. Então olha só, ele quer a razão entre o comprimento de quem? Do fio de cabelo. Então vou colocar em cima aqui, ó. Lembra que o primeiro tem que ficar em cima, fio de cabelo. E o de um nanofio. Ele quer a razão entre os dois. Vamos lá? Tranquilo. Ele até deu no desenho aqui, né? Não precisava nem ler o comando, mas vou ler o comando para não ficar estranho. O nanofio é um feixe de metais semicondutores usualmente utilizado na fabricação de fibra óptica. A imagem ilustra sem escala as representações das medidas dos diâmetros de um nanofio e de um fio de cabelo. Então aqui eu já tenho as medidas, ó. Olha que legal, os dois estão em metro, não vai precisar nem transformar. Possibilitando comparar suas espessuras e constatar o avanço das novas tecnologias. Então olha só, o nanofio tem 10 a menos 9 e o fio de cabelo 6 vezes 10 a menos 5. Então vamos lá, o fio de cabelo em cima, fio de cabelo em cima, 6 vezes 10 a menos 5. 6 vezes 10 a menos 5. Eu posso usar o vezes como um pontinho, eu posso usar o vezes como um X, né? E embaixo o do nanofio. Lembre-se, o fio de cabelo é em cima, porque o fio de cabelo está primeiro e o nanofio fica embaixo. Lembre-se que tem que respeitar a ordem. A razão entre A e B, eu coloco o A em cima e o B embaixo. A razão entre o fio de cabelo e o nanofio, o fio de cabelo fica em cima e o nanofio fica embaixo. E o nanofio 10 a menos 9, o nanofio 10 a menos 9. Tranquilo, mas que facinho. O que eu vou fazer aqui? Nós temos o 6 aqui, eu não vou nem mexer. Deixa o 6 aqui, não mexe com o 6. O que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui, nós vamos lembrar lá da aula de potenciação, lá do ensino fundamental, tá? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Lembra da aula lá da tiazinha no fundamental? Divisão de potência de bases iguais. O que você faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, olha, a base é a mesma, que vale 10. E eu vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar menos 5 mais 9. Professor, eu não entendi nada. Você fala para subtrair os expoentes e você está somando. Olha só, eu estou subtraindo. Ó. O menos 5 eu deixei. E aí vai ficar menos 9. Ó. Então, quando eu pegar menos 5, eu deixo normal. Aí menos 9 vai ficar mais 9. Tá? Antes disso, né, pessoal, antes de eu terminar, por favor, né? Dá uma curtida no vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito, por favor, né? Vamos lá. Então, o que vai acontecer? 6 vezes 10 vai ficar o quê? Menos 5 mais 9, você soma, né? Desculpa, você subtrai e conserva o sinal do maior. Estou subtraindo aqui, ó, 9 menos 5 vai dar 4. Então vai dar 6 vezes 10 a quarta. Resposta, letra D de doutores e doutoras.
inscreva-se no canal, dê uma curtida no vídeo. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, pessoal. Até mais!